Oi, turminha! Vamos para mais uma aula. Essa aula será de ciências. Vamos aprender mais um pouquinho sobre as plantas. Hoje nós vamos ver as partes das plantas. Vamos lá? Como são as plantas? Embaixo dos galhos e das folhas de árvores, nós nos protegemos do sol e descansamos. Morcegos se alimentam de frutos. E beija-flores sugam o líquido nutritivo das flores. As raízes das plantas ajudam o solo a não ser levado pela água e pelo vento. Assim, vemos que os seres vivos e o ambiente se relacionam com diferentes partes das plantas. Raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes são partes que podem compor uma planta. As flores, os frutos e as sementes podem aparecer apenas em certos períodos da vida da planta. Existem plantas que não têm alguns desses componentes, como os pinheiros, que não têm flores nem frutos, e os musgos, que não têm caule, flores, frutos ou sementes. A raiz. A raiz é a parte da planta que absorve a água e sais minerais do ambiente. Porém, ela pode ter também outras funções. Por exemplo, as raízes da cenoura, do rabanete e da mandioca armazenam substâncias nutritivas para a planta. As raízes que ficam enterradas no solo são chamadas de raízes subterrâneas. As que ficam submersas na água são chamadas de raízes aquáticas. As que crescem acima do nível do solo são chamadas de raízes aéreas e podem se fixar a troncos de árvores e rochas. O caule. A água e os sais minerais absorvidos do solo pelas raízes chegam a outras partes da planta, passando pelo caule. Ele também distribui o alimento produzido nas folhas para as raízes, flores, sementes e frutos. Os caules podem ser rígidos e resistentes, como o tronco dos ipês, ou mais flexíveis, como o caule do maracujazeiro. A maioria dos caules cresce acima do solo, como os troncos das árvores. São chamados caules aéreos. Outros ficam enterrados no solo e recebem o nome de caules subterrâneos. Certos caules armazenam nutrientes produzidos pelas plantas. A folha. A folha é a parte da planta onde geralmente é produzido o alimento das plantas e onde ocorrem as trocas de gases com o ar do ambiente. A folha tem estruturas especiais que usam a água, a luz e o gás carbônico para produzir substâncias nutritivas para a planta. As folhas podem ter tamanhos e formatos muito diferentes. Em geral, elas são verdes, mas podem ser de outras cores também. Algumas folhas, como as da Vitória Régia, flutuam na água. Algumas plantas, como a árvore de São Sebastião, têm folhas avermelhadas. A flor, o fruto e a semente. A maioria das plantas tem flores. As flores são muito diversificadas. Algumas são coloridas e têm cheiro. E outras são pequenas e sem perfume. Elas participam da reprodução das plantas e podem dar origem a frutos e sementes. A flor do pequizeiro é relativamente grande e tem cheiro forte. As flores da grama são pequenas e não têm cheiro. As plantas que têm flores também produzem frutos.
Os frutos protegem as sementes em seu interior. Em condições favoráveis, as sementes podem dar origem a novas plantas. Alguns frutos, como a laranja, o limão e o mamão, têm muitas sementes. Outros, como a manga e o abacate, têm apenas uma semente. Sementes como feijão, soja e ervilha são nutritivas e consumidas por animais. Sementes de soja e de girassol, por exemplo, são também usadas para a produção de óleos. Os frutos também são muito diversos, variam em suas formas, cores e sabores. A jabuticaba e a goiaba são exemplos de frutos doces e carnosos, isto é, com polpa. Existem também frutos secos, como a vagem do feijão e do amendoim. A abobrinha, o jiló, o quiabo e o chuchu são exemplos de frutos comestíveis, que não são doces quando maduros. O tomate é um fruto suculento que tem muitas sementes. Agora é com você. Responda as atividades com atenção. Um grande beijo e até a próxima!